Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula, galera. Como nós sempre fazemos, a gente começa relembrando um pouquinho o que foi trabalhado na aula anterior, não é? E na nossa última aula, nós trabalhamos a introdução a esse filo tão importante e tão diversificado que é o filo cordata. Nós demos uma olhadinha nas características chamadas de características diagnósticas, não é? E nós vimos então que essas características consistem em tubo nervoso dorsal, notocorda, cauda pós-anal e fendas faríngeas. Vamos conversar um pouquinho sobre essas estruturas para a gente relembrar um pouquinho, não é? O que nós falamos na última aula e também essas características de tamanho e importância, né, pessoal? Na grande maioria dos cordados, galera, essas características são características embrionárias, com uma exceção de um cefalocordado chamado de anfioxo, não é? Ao analisar esse desenho, pessoal, a gente percebe a presença de um tubo nervoso dorsal de coloração azul, não é? Bom, começando do começo, nós temos o embrião de um cordato que foi cortado ao meio e projetado dessa forma, não é? Olhando o interior do embrião, então, nós notamos em azul, aqui em cima, originado pela ectoderme, o tubo nervoso dorsal. Em alaranjado, logo abaixo, e formado pela mesoderme, nós notamos as notocordas, não é? As fendas faríngeas nós conseguimos ver na representação do embrião, tá certo? Essas fendas aqui, e a cauda pós-anal não está visível, mas se encontra presente nesse embrião. Na última aula também nós comentamos sobre o primeiro grupo, né, ou os primeiros grupos constituintes aí do filo cordata, e nós fomos até os peixes, até a superclasse Piscis, onde nós diferenciamos os peixes cartilaginosos dos peixes ósseos. Na aula de hoje, então, nós ficaremos pautados em outros dois grupos, começando pelos anfíbios, né, grupo então chamado de anfíbia, pessoal. Bom, trabalhando características gerais, então, desse grupo, galera, nós temos de início o termo, né, anfíbio. Gente, esse termo, pessoal, anfíbio, pessoal, ele se refere a duas fases de vida, tá bom? Ou duas vidas. Esse termo, então, faz referência aos estágios de vida pelos quais a grande maioria dos anfíbios passa, com um estágio prematuro, um estágio larval, né? Diferente do estágio adulto, um desenvolvimento aí indireto, tá certo? Esses caras, eles são considerados os primeiros tetrápodes, pessoal. E nós entendemos como tetrápodes os indivíduos, né, os animais que são dotados de 4 membros locomotores. No caso, 2 braços, 2 pernas, já já a gente vai falar mais sobre essa característica, ok? A pele desses indivíduos, pessoal, é sempre uma pele úmida, tá? Nós notamos na pele dos indivíduos anfíbios, galera, diversas glândulas com função de produção e secreção de um muco. A pele deles tem que ficar sempre úmida devido ao tipo de respiração que eles realizam, que é uma respiração cutânea, tá certo? É uma troca gasosa, então, realizada pela pele. Quando essa pele resseca, quando ela, então, perde a sua umidade, ela não consegue mais realizar as trocas gasosas, e esse indivíduo então morre, ok? E alguns desses indivíduos apresentam glândulas de veneno, tá certo, galera? Bom, pessoal, agora a gente dá um passo adiante na aula sobre os anfíbios e a gente passa a falar sobre a classificação desses caras, beleza? O grupo anfíbio vai ser dividido em 3 classes básicas, tá bom? A primeira delas é chamada de anura, ok? Que é, então, representada pelos sapos, pererecas, não é? Esses indivíduos muito simpáticos aí que apresentam glândulas de muco na sua epiderme, também podem apresentar glândulas de veneno, tá certo? O termo anuro, pessoal, faz uma referência à ausência de cauda, ok? Esses indivíduos, então, no seu estágio adulto, não apresentam cauda. A outra ordem é chamada de ápoda, e o termo ápoda também se refere à estrutura morfológica desse indivíduo. Os indivíduos agrupados dentro aqui, né, desse grupo denominado de ápoda, pessoal, eles não apresentam apêndices, tá certo? Inclusive, pessoal, nós temos alguns indivíduos desse grupo ápoda que são chamados comumente de cobras cegas, tá certo? Esses indivíduos, então, sem apêndices locomotores, ok? Eles também podem ser comumente chamados de cecílias. E, por fim, não é? A última classificação aqui
é a classificação dos urodelos, que são as salamandras, tá certo, pessoal? São indivíduos muito sensíveis a qualquer alteração ambiental, vivem predominantemente em locais temperados, né? Aqui no Brasil, por mais que não tenha esse clima, predominantemente nós encontramos também algumas salamandras, tá certo? Agora que nós conhecemos um pouquinho mais sobre os anfíbios e sobre os grupos constituintes, vamos passar a falar sobre os seus aspectos fisiológicos, não é? Sobre os seus aspectos morfológicos também. E o primeiro que nós vamos falar é a sustentação, pessoal. Nós tomaremos como base o anfíbio mais comum na nossa região, no nosso território, que são os anfíbios do grupo Anura, tá? A gente vai ter como base, então, para estudar os aspectos fisiológicos, os sapos, as pererecas, e em questões de detalhes específicos, a gente traz, então, os outros grupos, beleza? Na sustentação, pessoal, esses caras vão ter um esqueleto axial, constituído pelo crânio e pela coluna vertebral, além de um esqueleto apendicular, que é constituído, então, pelos seus apêndices. E esse cara apresenta duas grandes inovações, pessoal, que no caso são a cintura pélvica e a cintura escapular. O que seria isso, pessoal? A cintura escapular é essa região superior aqui, ó, não é? Uma região análoga aos nossos ombros, tá certo? Essa é a cintura escapular. E aqui embaixo, então, nós temos a cintura pélvica, tá certo? Com os membros posteriores, ok? Além de cintura escapular e cintura pélvica, não é? Esse indivíduo vai apresentar aí uma coluna vertebral muito bem definida, não é? E aqui então nós temos as principais características da sustentação, não é? Só reforçando, viu pessoal? Essa característica de apresentar cintura escapular e cintura pélvica é importante porque ela não estava presente nos peixes e ela surge então aqui nos anfíbios e vai ser mantida nos outros grupos, beleza? Continuando aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da digestão e da excreção, ok? A digestão desses indivíduos é uma digestão com um sistema digestório completo, é uma digestão extracelular, não é? Esses indivíduos, pessoal, quase todos eles não apresentam dentes, tá certo? Eles costumam apresentar uma língua muito pegajosa e uma língua especializada na predação, né? Especializada na captação de alimento, na obtenção de alimento, tá certo? E vai ser mais ou menos o seguinte, né? Uma vez que esse alimento, então, entrou no aparelho digestório desse indivíduo, né, ele vai passar pela boca, claro, e vai no sentido do esôfago, no estômago, onde a digestão vai ter o seu início, ele vai para o intestino delgado, e aqui nesse intestino delgado, pessoal, nós teremos a atuação das duas glândulas que atuam no sistema digestório desses caras, que são o fígado e o pâncreas, não é? Tanto o fígado quanto o pâncreas secretam seus compostos, secretam as suas enzimas que auxiliam na digestão na região do intestino delgado. O alimento, então, passa de intestino delgado para intestino grosso e vai, então, em direção à cloaca, onde ele vai ser excretado, tá certo? Pessoal, a cloaca é um poro multifuncional, tá? A cloaca é um poro que está relacionado com diversos sistemas desse organismo, beleza? A cloaca está relacionada ao sistema digestório, está relacionado também ao sistema excretor e ainda está relacionado à reprodução, visto que é por meio da cloaca que a fecundação ocorre, ok? Falando um pouquinho da excreção, pessoal, a excreção dos anfíbios é realizada por um par de rins que vão apresentar uma coloração marrom escurecida com formato oval. Esses rins ficam localizados dentro da cavidade abdominal, tá certo? E eles removem do sangue a ureia, que inclusive é o principal produto de excreção dos anfíbios adultos, ok? A ureia e também outros resíduos metabólicos são excretados na urina, que vai seguir então dos rins para um par de ureteres até a bexiga urinária e daí em direção à cloaca, onde vai ser exteriorizado. E também, pessoal, temos que falar sobre a respiração desses indivíduos. Como esses indivíduos eles apresentam diferentes formas de vida, não é? E essas formas de vida podem colonizar diferentes ambientes, né? A gente vai ter diferentes formas de respiração. Por exemplo, as larvas dos anfíbios vão respirar predominantemente por brânquias, respiração branquial então, e também pela pele, respiração cutânea, certo? Algumas poucas larvas respiram por meio de uma respiração pulmonar, tá certo?
Já os anfíbios adultos, eles respiram predominantemente por respiração pulmonar e respiração cutânea. E os sapos, pessoal, né, a classe Anura, então, vai apresentar outro tipo de respiração, que é chamada de respiração bucofaríngea. Na respiração bucofaríngea, pessoal, este anfíbio, este sapo, traz o ar até a boca, o ar vai em direção até a sua faringe, onde as trocas gasosas já ocorrem, né? Já tem o seu início. Dando continuidade aos aspectos fisiológicos desses indivíduos, nós avançamos então para a circulação que eles apresentam, não é? E, pessoal, a circulação deles é uma circulação dupla, e o que significa ela ser dupla? Significa que existe duas circulações. Como assim? Bom, para que o sangue dê uma volta completa no corpo desses indivíduos, o sangue passa duas vezes pelo coração. A nossa circulação dos mamíferos também é uma circulação dupla, que é dividida, dos anfíbios também, não é? Vai ser dividida em circulação pulmonar, onde o coração leva sangue para os pulmões e o sangue retorna para o coração, e circulação sistêmica, onde o coração leva sangue para os tecidos corporais e esse sangue retorna para o coração, ok? Além de dupla, essa circulação é fechada e significa que a todo momento, em todo o seu percurso, o sangue se locomove, né? O sangue passa por dentro de vasos sanguíneos. E ainda, eles apresentam um coração tricavitário, pessoal. O coração dele é constituído por três cavidades, ok? Sendo elas dois átrios e um ventrículo. Este ventrículo não é dividido, o que permite a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Aqui nós encontramos então uma representação do coração, onde nós encontramos o átrio direito, átrio esquerdo e ventrículo, não é? Este ventrículo, então, é o local onde ocorrerá a mistura de sangue, tá bom? Sangue vindo dos pulmões oxigenado com sangue vindo dos tecidos pobre em oxigênio, tá certo? Dando continuidade, a gente vai trabalhar rapidamente o sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, não é? O sistema nervoso central sendo constituído de encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico constituído pela série de nervos e gânglios que partem do sistema nervoso central para inervar aí todas as outras partes do corpo deste anfíbio. Em relação à reprodução, pessoal, a grande maioria dos anfíbios são dioicos, não é? Significa que eles apresentam seus sexos separados. Porém, pessoal, por mais que eles sejam dioicos com sexos separados, alguns sapos apresentam uma estrutura chamada de órgão de Bieder. Essa estrutura, pessoal, é caracterizada, ela se localiza acima dos testículos dos machos e ela é caracterizada como um ovário que não se desenvolveu. Porém, este órgão de Bieder ele pode se desenvolver se ocorrerem, né, alguns estímulos externos que o façam realizar isto, ok? Agora falando um pouquinho mais específico da reprodução de cada uma das classes, pessoal, começando com os anuros, né? Nos anuros, a fecundação é geralmente externa, tá certo? E vai ocorrer então no ambiente. Ainda sobre os anuros, pessoal, para que a fecundação ocorra, eles apresentam o hábito de cópula, onde o macho dá um abraço, realmente um abraço na fêmea por trás. Esse abraço é chamado de amplexo. E é pelo amplexo que a fêmea é motivada a liberar os seus gametas, e logo em seguida o macho faz a mesma coisa, libera os seus gametas também, ok? Como todos nós já sabemos, né, pessoal, aqui nos anuros nós encontramos um desenvolvimento indireto, com uma larva típica chamada de girino, não é uma larva aquática com respiração branquial, como nós comentamos. Passando para o grupo seguinte, né, nós chegamos então à classe ápoda, onde a fecundação é interna, pessoal. Isso mesmo, as salamandras apresentam uma fecundação interna e o desenvolvimento dos ovos, pessoal, ele é um desenvolvimento fora do corpo da mãe, né? A fecundação ocorre no corpo da mãe, a mãe coloca os ovos então, esses ovos são colocados em ambiente úmido, geralmente próximo à água, né, ou até no próprio ambiente aquático, ok? A maioria dos ápodas, então, são ovíparas, certo? E com algumas exceções aí que serão vivíparas, ok?
Nos ápodes também, pessoal, nós encontramos alguns indivíduos com desenvolvimento direto, mas a grande maioria deles também apresenta desenvolvimento indireto. E indo então para a última das classes, por os urodelos, né? A fecundação neles, pessoal, é interna. Aqui, ó, os urodelos, sim, que são as salamandras, né? Os ápodes são as cecílias, que parecem uma cobrinha, isso mesmo. Nos urodelos, pessoal, a fecundação é interna, né? Eles também apresentam, então, uma fecundação interna, com órgãos copulatórios, beleza? O desenvolvimento é indireto, pessoal, e existe uma reprodução aqui nos urodelos que é chamada de neotenia, né? Essa reprodução ela vai ocorrer com um grupo de salamandras comumente chamadas de axolotes, tá certo? Enfim, em algumas certas salamandras, gente, as larvas, né, elas podem não passar pela metamorfose e assim manter as suas características larvais durante toda a sua vida. E aí, pessoal, mesmo sem terem se modificado, né, sem terem adquirido as características adultas, eles já se tornam sexualmente maduros e capazes de se reproduzir, né? Esse é o fenômeno, então, chamado de neotenia. É quando indivíduos que ainda carregam características larvais são capazes de se reproduzir, né? Apresentam, então, os órgãos reprodutores desenvolvidos. Ainda na aula de hoje, galera, nós falaremos sobre uma outra classe, né? A gente vai falar sobre outro grupo aqui de indivíduos que são os répteis, não é? Ou grupo Reptilia, tá certo? A gente vai começar com as características gerais desses indivíduos e vamos entender, pessoal, que esses caras eles foram os primeiros indivíduos a colonizar o ambiente terrestre. E aí você pode estar se perguntando, mas professor, não tem anfíbio também no ambiente terrestre? Até tem, pessoal. Mas os anfíbios, eles carregam uma dependência do ambiente aquático. Eles não podem se distanciar, por exemplo, de ambientes úmidos, senão eles morrem, não é? Eles têm que ter aí um fluxo de água constante, um ambiente aquático constante para que eles consigam realizar suas atividades. Já os répteis não é? Eles se caracterizam, então, no primeiro grupo, a colonizar um ambiente aquático, a colonizar um ambiente terrestre e se tornar independente do ambiente aquático. A pele deles é seca e impermeável, não é? Eles também são os primeiros grupos, os primeiros animais a constituírem o grupo dos amniotas, que são animais que possuem como anexos embrionários, né, presentes lá no ovo, o amnion, além do amnion, o alantoide e também casca. São estruturas embrionárias cuja principal é o amnion, que inclusive vai evitar a desidratação deste embrião, ok? Esses caras excretam no formato de ácido úrico, o que também é uma modificação, não é, para vida em ambientes terrestres, já que o ácido úrico das excretas nitrogenadas é a que menos precisa de água para conseguir ser excretada, ok? E eles são considerados aí psilotérmicos, né, ou também ectotérmicos, ou ainda heterotérmicos. Nós temos diversos termos para designar o fenômeno deles terem a sua temperatura corporal regulada pela temperatura corporal do meio em que eles se encontram. Se ele quiser resfriar o seu corpinho, ele vai em uma região mais fria do meio ambiente onde ele está. Se ele precisar se aquecer, ele vai então até em cima de uma rocha, fica lá tomando seu banho de sol para conseguir aquecer o seu corpo, não é? A temperatura deles então varia de acordo com a temperatura do ambiente, ok? Bom, os répteis são classificados em 4 grupos, né? São os grupos Squamata, onde nós encontraremos indivíduos como serpentes, lagartos, e o indivíduo muito parecido com a cecília que nós vimos há pouco, são chamadas de anfisbenas e comumente também são chamadas de cobras cegas. Também temos a classe Quelônia, que vai ser constituída por tartarugas, cágados e jabutis. Ainda temos a classe, crocodília, que vai ser constituída por crocodilos e jacarés, e uma classe pouco presente, chamada de Rhincocephalia. Aqui na classe Rhincocephalia, nós encontraremos indivíduos presentes na Austrália, tá? Chamados de tuataras. São muito parecidos com lagartos, mas apresentam características diferenciantes. Dando continuidade aqui aos aspectos fisiológicos do grupo Reptilia, não é? Dos répteis, pessoal, a gente vai falar então do tegumento, tá certo? Bom, pessoal, se esses indivíduos eles colonizaram totalmente o ambiente terrestre, não é? Se eles tiveram total independência do ambiente aquático, esses caras eles apresentam um tegumento, então, que não permita que eles desidratem pela pele, não é? Esse tegumento, então, dos répteis, pessoal, vai ser constituído por uma fina epiderme, que inclusive sofre mudas, não é? Predominantemente aí na classe Squamata, beleza?
na ordem squamata, desculpa, eles apresentam escamas de queratina, tá certo? E, pessoal, para vocês darem uma olhadinha, então, na epiderme dos répteis, eu trouxe aqui um representante para trocar uma ideia com vocês, tá? Esse aqui é o Darwin, ele é uma serpente, certo? Logo, ele é da classe Squamata, não é ordem Reptilia. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês, pessoal, para as escamas que ele apresenta. Ó. Essa região, ele se alimentou recentemente, então nessa região nós conseguimos visualizar muito bem as escamas queratinizadas presentes nesse grupo, não é? É um animal bastante bonito e que apresenta nas suas escamas uma grande importância, essencial aí para que eles não se desidratem. Bom, pessoal, além do tegumento, nós temos que falar então sobre a digestão desses caras, tá certo? Bom, o sistema digestório deles vai ser completo, tá? Eles são caracterizados aí por apresentar dentes, tá bom? Os répteis, pessoal, eles não têm movimentos de mastigação, tá? A mandíbula deles sofre, pessoal, sofreu várias modificações aí ao longo da evolução, permitindo com que essa mandíbula realize uma abertura de quase 180 graus, tá certo? Em alguns répteis, principalmente nas cobras. Mas isso também trouxe essa incapacidade de mastigação, não é? Em relação à digestão, pessoal, nós temos que os indivíduos da classe Chelonia são indivíduos que vão apresentar ausência de dentes, não é? Uma característica então que os diferencia. Muitos dos quelônios vão apresentar um bico córneo que vai ser utilizado aí para auxiliá-los na predação, ok? Além disso, pessoal, aqui os quelônios sem dentes, né, sem movimento de mastigação, beleza. Vamos falar também, galera, da respiração desses indivíduos. Bom, aqui nós temos indivíduos que apresentam a sua pele recoberta por escamas queratinizadas. Logo, aqui nós não encontraremos mais a respiração cutânea, tá certo? Aqui, pessoal, então, nós teremos predominantemente uma respiração pulmonar, e em alguns répteis que apresentam hábitos aquáticos, né, alguns répteis que passam muito tempo submersos, nós encontraremos também uma respiração chamada de cloacal, uma respiração onde, na região da cloaca, nós teremos ali trocas gasosas com o ambiente aquático em que esse réptil se encontra. Falando da excreção, né, pessoal, a gente já falou que eles excretam no formato de ácido úrico, não é? Mas vale a pena reforçar aqui, não é? Essa excreção, então, é feita por meio de rins mesonéfros, tá certo? E o material da excreção vai ser justamente o ácido úrico, que precisa de menor quantidade de água para conseguir ser excretado. Bom, quase finalizando aqui a nossa aula sobre anfíbios e répteis, nós partimos então para falar sobre a circulação dos répteis, tá certo? Aqui, pessoal, nós teremos algumas diferenças novamente, né, em cada uma das ordens constituintes aí, tá? Bom, começando então, a circulação deles é fechada, não é? O sangue passa a todo momento pelo interior de vasos sanguíneos. É uma circulação dupla, né? O sangue então passa 2 vezes pelo coração antes de completar uma volta no sistema circulatório deles. Eles também apresentam circulação pulmonar, também apresentam circulação sistêmica. É uma circulação incompleta, o que significa que ocorre a mistura de sangue. E aqui nós teremos um grande problema, tá certo? Bom, o coração deles é tetracavitário, desculpa, né? Apresenta 4 cavidades, assim como o nosso, 2 átrios e 2 ventrículos. Porém, pessoal, o coração deles, da grande maioria deles, não é totalmente dividido, tá? E aqui nós chegamos então ao problema que eu havia falado antes. Bora lá então, pessoal. Nós separamos aqui os 2 tipos de coração. Coração dos répteis não crocodilianos e coração dos répteis crocodilianos. Vocês conseguem visualizar que o coração dos répteis crocodilianos ele é mais desenvolvido, não é? Ele é mais complexo. Mas bom, pessoal, o coração aqui dos não crocodilianos vai ser constituído por átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né? Vocês conseguem ver que os ventrículos apresentam uma estrutura aí no meio, não é? Um septo. Esse septo é chamado de septo de Sabatier. Só que esse septo ele não divide totalmente esses 2 ventrículos, tá? Esse septo existe, porém, ele ainda permite que ocorra a mistura de sangue. Agora, partindo para o coração dos répteis crocodilianos, a gente consegue visualizar, pessoal, que o coração desses répteis, né, também vai ser constituído por átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e neles os ventrículos, né, direito e esquerdo, serão totalmente divididos também por um septo, como é o nosso coração também é totalmente dividido, ok? Porém, pessoal, os répteis crocodilianos vão apresentar uma estrutura
presente nos vasos sanguíneos que saem do coração, não é? Esses dois grandes vasos aqui. Essa estrutura é uma estrutura de ligação entre esses dois vasos, comumente chamada de forame de Paniza. Existe um certo embate científico, pessoal, em referência se o forame de Paniza permite ou não a mistura de sangue, tá? Bom, a Universidade Estadual de Maringá, assim como outras universidades, argumentam, cobram que o forame de Paniza permite sim a mistura de sangue, né? Então, tanto nos répteis não crocodilianos quanto nos répteis crocodilianos, aí nós teremos a mistura de sangue. Nos répteis não crocodilianos, essa mistura de sangue vai ocorrer no próprio ventrículo, né, entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Nos répteis crocodilianos, essa mistura de sangue vai ocorrer aí nessa estrutura denominada como forame de Paniza, tá bom? Indo agora para os órgãos do sistema nervoso, também órgãos do sentido, né? Não é novidade para nós que o sistema nervoso deles é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Eles apresentam, pessoal, duas estruturas sensoriais extremamente importantes e muito específicas. São elas o órgão de Jacobson, presente predominantemente nos indivíduos pertencentes a ordens Squamata, serpentes, lagartos e anfisbenas. O órgão de Jacobson se localiza na cavidade bucal, na parte superior dessa cavidade. Por isso, pessoal, que vocês conseguem ver as cobras levando a língua para fora, chacoalhando a sua língua no meio e trazendo ela para dentro da cavidade bucal novamente. Quando a cobra traz a língua de volta para a cavidade bucal, ela leva as partículas químicas que estavam na língua até esse órgão de Jacobson. Essas partículas, então, serão captadas e serão compreendidas, certo? Já, pessoal, essa outra estrutura sensorial tão importante chamada de fosseta loreal é uma estrutura termossensível, tá? E é função da fosseta loreal realizar a captação de calor vindo do corpo da presa, beleza? Professor, significa que se não tiver calor o réptil não come? Bom, depende muito do réptil, de tudo mais, né, pessoal? Mas os répteis conseguem captar o calor emitido pelo corpo das vítimas, ou dos outros animais, não é? Por essa estrutura denominada como fosseta loreal. Bom, temos a reprodução agora para tratar, né, pessoal? Aqui nos indivíduos do grupo réptil, tá? Nós temos, pessoal, dessa classe reptília, né? Nós temos, então, que todos são dioicos, apresentam sexos separados, né? Nesses indivíduos a fecundação é interna, ocorre pela cloaca, eles apresentam órgãos copulatórios, por exemplo, os indivíduos da ordem Squamata vão apresentar um hemipênis, né? Os machos apresentam um hemipênis para realizar essa fecundação, ok? O desenvolvimento deles é direto, tá certo? E, pessoal, aqui nós temos um outro probleminha, né? Dentro da classe reptília, nós encontramos tanto indivíduos ovíparos como os quelônios, por exemplo, não é? Que a fecundação é interna e logo as fêmeas colocam os ovos. Inclusive, a temperatura do ninho influencia na determinação do sexo desses indivíduos. Nós também teremos indivíduos que são ovovivíparos, indivíduos onde o jovem se desenvolve dentro do corpo da mãe, porém, sem receber nutrientes do corpo da mãe, sendo nutrido então pelas estruturas anexas do ovo. E temos indivíduos que são vivíparos e que realmente aí, né, têm contato com o corpo da mãe e tudo mais, recebem nutrientes do corpo da mãe, ok? Uma certa diferença aí, certo? E para a gente finalizar a nossa aula de répteis, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a classificação que as serpentes apresentam, de acordo com a sua dentição, tá? Pessoal, a primeira dentição que nós iremos falar é uma dentição denominada como áglifa, caracterizada por diversos dentes muito pequenos, sem a função de inoculação de veneno. As cobras que apresentam essa dentição áglifa, é claro, não vão matar pelo veneno, né, mas sim por um fenômeno chamado de constrição, que é o aperto causado por essa cobra no corpo da presa, causando a interrupção do fluxo sanguíneo que vai levar ao colapso dos tecidos à morte. A próxima dentição é chamada de dentição solenóglifa e é caracterizada de cobras como Abotrops jararacuçu, ou conhecida, né, como jararacuçu, também da cascavel, tá certo? Essa dentição chamada de solenóglifa é caracterizada por apresentar dois grandes dentes na região anterior da boca, com um ducto, não é? Com um túnel interno aí de inoculação de veneno, e esses dentes eles também estão ligados a membranas, o que fazem, né, essas membranas possibilitam que quando a cobra abre a boca, né, quando a cobra dá o bote, esse dente é projetado para frente, como vocês podem ver nessa imagem. A terceira dentição é chamada de opistóglifa, e nós temos aqui como exemplo a cobra cipota, certo? A dentição opistóglifa vai ser caracterizada por dois dentes um pouco maiores na região posterior da boca, na região de trás da boca. Esses dentes eles apresentam um sulco, né,
uma cavidade ali ao longo do dente que vai proporcionar com que o veneno escorra, tá certo? E a última dentição é chamada de dentição proteróglifa, onde os dentes também se localizam na região anterior da boca, né, na parte da frente da boca, porém são dentes um pouco menores, tá certo? Sem ligações com membranas, como nós vimos na dentição solenóglifa. Essa foi a nossa aula de répteis, eu espero que vocês tenham gostado, e de anfíbios, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fica aqui um grande abraço do professor Murilo. Tchau, tchau!